Vamos dar início ao segundo tema do conteúdo música, que seria Renascimento, que é o Renascimento, né? Nós já fizemos, o primeiro tema foi música antiga. Então, o Renascimento que vai de 1400 a 1600. E como qualquer início de um tema, a gente faz uma introdução, tá certo? Então, vamos fazer a introdução. Essa introdução a gente geralmente começa com uma linha de tempo, para a pessoa ter uma ideia do que a gente vai tratar, né? Inclusive, dessa linha de tempo, os citados aqui geralmente são as coisas que a gente vai tratar, não são todos, mas só para dar uma ideia geral. Em 1430, Renascimento, né? Aí tem a Rex Secularum, é composta com uma missa de cantos firmos, no influente estilo inglês atribuído a John do Staple ou a Leonel Power. 30 anos depois, em 1460, a Guillaume Dufay compõe a missa L'Homme Armé, usando o terceiro intervalo da escala para criar um som doce. Em 1515, o compositor franco-flamengo Joaquim Desplés coloca música no ordinário em sua missa, aliás, Pange Lingua. 1568, o compositor italiano Alessandro Strigo estreia o moteto S. Beatan Lucien em Munique, na Alemanha. 1570, Thomas Tallis compõe um moteto de 40 partes, chamado Spain in Alium, com 8 coros de 5 vozes cada. 1572, o italiano Tomás Luiz de Victoria elabora sua primeira coletânea de motetos enquanto trabalha em Roma. 1580 a 1590, William Byrd compõe Crete Service para uso em ocasiões formais na Capela Real de Sua Majestade do Hampton Court Palace. 1584, Giovanni Pierluigi da Palestrina escreve Canticorum, coletânea de motetos baseada em trechos de Cântico dos Cânticos Bíblicos. 1585, o compositor veneziano Giovanni Bassano publica sua coletânea de 4 partes, que é Ricercare, Passage e Decadente, a ser tocada no estilo de um etude. 1597, o organista italiano Giovanni Gabrieli usa dinâmica forte e suave em sonata plan e forte. 1600, Thomas Welks compõe O Care Thou Wilt Dispatch Me como parte de sua obra mais famosa, uma coletânea de madrigais. 1604, Lacrimae, de John Dowland, usa dissonância para evocar uma atmosfera de melancolia. Então, falamos assim uma linha de tempo de 1430 a 1604, quer dizer, dentro do Renascimento, né? Bom, o movimento cultural chamado Renascimento, ele surgiu na Itália, já no século XIV. Porém, um estilo de música renascentista distinto só se manifestou alguns anos depois. Floresceu primeiro nos Países Baixos, na corte de Filipe o Bom da Borgonha, 1396 a 1467. Apesar de franco-flamengos por nascimento, os compositores ali eram cosmopolitas por natureza. O principal nome da escola franco-flamenga, Guillaume Dufay, que eu já citei na linha do tempo, né? Lembra que ele compõe aquela música, L'Homme Armé, usando o terceiro intervalo de escala para a criação doce, lembra que foi citado? Então, inspirado pela polifonia da arte nova, que ouvira na Itália, achou um modo de romper com o estilo medieval e começou a definir a música do Renascimento. Uma das inovações de Dufay foi o uso do cantos firmes, a técnica de compor uma peça polifônica ao redor de uma melodia de cantochão.
Quer dizer, tinha um cantochão, aqueles sem instrumentos, só com vozes, né? E aí começou a botar uma polifonia, unindo isso aqui, né, ao redor da melodia do cantochão. E quando a tendência renascentista para a crescente secularização, ele começou a usar melodias profanas, em vez do cantochão como base para suas missas, que tinha um estilo polifônico ricamente expressivo. Ele e outros compositores da corte borgonhesa, como Gilles Binchoy, Johannes Ockeghem, e um dos melhores autores do início do Renascimento, que é Josquin Desprez, que eu citei, né? Foi citado aqui, esse compositor franco-flamengo, né? Que coloca a música no ordinário em sua missa, pangilíngua, né? Foi citado aqui. E esse, então, não se limitaram à música sacra, escrevendo também motetos e canções profanas. Como sempre, eu falo pontos, né? Então, eu vou tratar falando de 2 pontos. O novo desafio e a música instrumental, que aí começa a aparecer, né? A escola franco-flamenga da polifonia dominou a música do início do Renascimento, mas no século XVI isso mudou drasticamente, porque o poder que a Igreja Católica tivera na época medieval estava sendo contestado. E em 1517, como a gente sabe, Martinho Lutero defragou a reforma. Muitos se converteram ao protestantismo no norte europeu, onde os ofícios religiosos eram vistos de modo muito diferente, preferindo-se hinos e melodias simples para a congregação cantar a missas polifônicas entoadas só pelo coro. Tal música se tornou a base de uma tradição musical germânica distinta. A reforma, porém, provocou uma reação no mundo católico. Então eles fizeram a contra-reforma, com que a Igreja defendeu algumas de suas práticas e analisou e reformulou outras. Um dos objetos de exame foi a música dos ofícios religiosos. Começou a mexer ali. Muitos na Igreja Católica se sentiam incômodos com a polifonia complexa que era a moda, já que tantas vozes cantando linhas melódicas diversas tornavam as palavras ininteligíveis, entendeu? Eles queriam fixar mais na palavra da Sagrada Escritura, entendeu? E a música começou a confundir, né? Você vê que tem muitas músicas que você não consegue nem entender direito, principalmente assim, lembra do cinema brasileiro, da música brasileira, você acaba não entendendo o que está sendo dito. E eles queriam entender a igreja, né, com as músicas. Então os compositores foram aconselhados a moderar seu estilo, precipitando a adoção de uma polifonia relativamente simples, que evitava as harmonias, às vezes dissonantes da música polifônica, enfatizando a nitidez das palavras. Eles queriam isso. Esse estilo mais claro e de som mais doce caracterizou a música dita do Alto Renascimento. Entre os primeiros compositores a adotar o estilo estava Giovanni Pierluigi da Palestrina, que nós falamos sobre ele aqui, lembra? Que ele escreveu o Canticorum, coletânea de motetos, baseado em trechos de cântico do cântico bíblico. Então ele compôs inúmeros motetos e missas para a Igreja de Roma. Compositores de toda a Europa ocorreram à Itália para absorver o novo som e levá-lo a seus países. Na Inglaterra ele foi adotado por compositores como Thomas Tallis e William Byrd. Também foi citado aqui, lembra? William Byrd compõe para uso ocasiões formais na Capela Real de Sua Majestade, Bom. Então outro ponto é falar sobre a música instrumental. Não só a música de igreja estava mudando. No fim do século XIV, quase não havia menestréis itinerantes devido à devastação da peste negra. A peste negra matou gente para burro, né? Eles foram atraídos para as cortes aristocráticas, onde forneciam entretenimento, entoando canções e tocando música para dança e cerimônias civis, como a posse de um novo Doge em Veneza. Uma sociedade mais laica,
A música instrumental se tornou popular, não só nas cortes, mas na crescente classe média instruída, criando uma demanda por música, né, para tocar em casa, tanto em grupos de violas, de gamba e flautas doces, quanto em solos de instrumentos de teclado, como o cravo, por exemplo, né? Graças ao surgimento da técnica mecânica de impressão, as partituras também ficaram facilmente disponíveis e um novo estilo se espalhou pela Europa. Os madrigais, para pequenos grupos de cantores, se tornaram uma forma popular de entretenimento no lar, em especial na Itália e na Inglaterra. Os compositores e o público, porém, já experimentavam uma outra forma no fim do século XVI. E um estilo dramático novo foi anunciado pelas obras de Giovanni Gabrieli em Roma. Também eu citei aqui o Giovanni Gabrieli, né? Que é um organista italiano, lembra? Que usava a dinâmica forte e suave, né? Em sonata e tal. Então, as últimas grandes peças compostas no estilo renascentista foram Officium de Foncultorum, de Thomas Luiz de Victoria, e Lacrimae, de Jean Dollond, adequados ao fim de uma era. E que eu vou fazer a última dos tópicos, eu vou citar exatamente esse aqui, né, para vocês terem acesso. Bom, então isso aqui eu considero assim que seria uma introdução do segundo tema do conteúdo música, chamado renascentista.